Olá, meus queridos estudantes, estou aqui de volta com vocês, sou o professor Carlos Wilson e hoje vamos tratar de um tema importantíssimo, que é falar de semelhança e congruência de triângulos, ok? Bom, falar de triângulos congruentes é dizer o que para vocês por definição? Dois triângulos são ditos congruentes quando os seus lados e ângulos correspondentes possuem a mesma medida, certo? Então, se você tem dois triângulos e esses triângulos apresentam a mesma medida, com certeza, mesmos ângulos e mesma medida, quer dizer, mesmos valores para os ângulos e mesmos valores para os comprimentos das suas dimensões respectivas, nós dizemos que eles são congruentes. Bom, para definir a questão de congruência, nós temos os casos, tá? Então, o primeiro caso que eu vou fazer é o seguinte: se você tiver dois triângulos, tá? E nesses triângulos, você tiver um lado e o ângulo e o outro lado correspondentes com a mesma medida, nós definimos que esse triângulo são congruentes. É o caso LAL, tá? Então, observe aí no desenho da tela, você tem um triângulo, você tem um lado, outro ângulo, o lado, todos são congruentes um ao outro, tem a mesma medida. Então, mesmo que você não saiba a outra medida do lado e o valor dos ângulos, mas eles já são automaticamente congruentes. Okay? Esse é o primeiro caso de congruência. Tem outro caso de congruência que é o caso LLL. Quer dizer o seguinte: se todos os lados possuem correspondentes à mesma medida, com certeza os ângulos também vão ter a mesma medida. Então, nesse caso, LLL é o caso também de congruência. Tá? E o terceiro caso de congruência que a gente tem é o caso ALA, que é se você tem a medida de dois ângulos e o lado que está ligando esses ângulos também possui a mesma medida, em relação a um triângulo ao outro, nós dizemos também que esses triângulos são congruentes. Então é bem importante saber dos lados das três casos de congruência, tá? O caso LAL, lado, ângulo, lado. O caso lado, 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 se os três lados têm a mesma medida do outro, então automaticamente são congruentes. E o caso ângulo, lado, ângulo. Beleza? Então aí vamos agora falar dos triângulos semelhantes. A diferença é bem clássica entre os dois, tá? Quando você tem triângulos congruentes, é aquele que se você pegar um, recortar o papelzinho, colocar outro, eles vão casar, um vai casar com o outro. É a mesma medidazinha do outro, vai ficar um juntinho do outro, se você colar você não vai ver diferença nenhuma. Quando a gente fala de semelhança, bom, todo triângulo congruente de cara já é semelhante. Tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Todo triângulo semelhante, ele é congruente? Não. Mas todo ângulo congruente, ele é semelhante. Os casos de semelhança, ou a questão da semelhança, por definição, já é um pouquinho mais complexa. Você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então a gente diz o seguinte: se dois lados de um triângulo são proporcionais aos lados homólogos, homólogos quer dizer os lados que se relacionam do outro triângulo, e se o ângulo entre estes lados forem congruentes, quer dizer, os ângulos é a única coisa que possui a mesma medida, tá ok? Mas os lados não são obrigados a ter a mesma medida. A questão dos lados é eles serem proporcionais. Nós dizemos então que esses triângulos são semelhantes, tá? Então, observe aí na figura que vocês estão na tela, que esses dois triângulos são semelhantes. Primeira característica: os ângulos, todos os ângulos possuem a mesma medida, tanto de um como do outro. Tá? Os ângulos correspondentes têm o mesmo valor. O que é que acontece com esses lados? Esses lados são proporcionais. E o que quer dizer a ideia de lados proporcionais? Isso aí é que é bem interessante. A ideia de lados proporcionais, observe esse exemplo que que eu coloquei aí na tela, né? Então a gente vai verificar agora se esses triângulos são ou não proporcionais. Bom, primeira coisa, para a gente analisar se esses triângulos são semelhantes,
Primeira coisa é os ângulos. Então você tem 65 num lado, num triângulo, no outro você também tem 65. Você tem 45 em um triângulo, no outro você tem um ângulo de 45 também. Correspondentemente, você tem 70 e 70. Então, nesse caso, tudo ok. Então, os ângulos, beleza. Agora, os lados, só observe que não tem a mesma medida, comparando um triângulo com o outro. Logo de cara, você já sabe que eles não são congruentes, porque a gente pode testar agora se são semelhantes. Então, para isso, a gente vai precisar de fazer uma análise em relação a eles, tá? E a análise é justamente da proporcionalidade, tá? Então, relativo a ângulos, tá tudo ok, como a gente já viu. Agora vamos ver relativos aos lados. Então, vamos verificar se ocorre essa proporção, tá? Como é que a gente vai olhar essa proporção? Na verdade, é dividir um lado correspondente ao outro, de um triângulo, um lado correspondente ao outro do outro triângulo, e o outro correspondente ao outro. Se houver, na verdade, o mesmo valor, com certeza eles são proporcionais. E nesse caso eles são. Porque se eu pego o 15 de um triângulo e divido com o 5 do outro, eu obtenho 3. Se eu pego o 27 do maior e divido com o 9 do menor, eu também vou obter 3 nessa divisão. E se eu tiro 18 de um e divido por 6, eu também obtenho 3. Ou melhor, os ângulos são congruentes, são iguais, têm a mesma medida, e os lados são proporcionais. Ou seja, o que é que eu posso dizer desses dois triângulos? Esses dois triângulos, eles são semelhantes, ok? Bom, traçando nesse caso, nós vamos agora analisar agora os casos de semelhança. Bom, primeiro caso de semelhança é o caso AA, que é o chamado ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos do outro triângulo. Isso é uma questão bem interessante. Então, se você pegar qualquer dois triângulos e você tem dois ângulos que são correspondentes um ao outro, têm a mesma medida, nós dizemos nesse caso que esses triângulos eles são semelhantes, ok? Mesmo que você não saiba a medida de lado nenhum. Tendo duas medidas, dois ângulos iguais, você correspondente tem os outros dois. Então, nesse caso, tendo os dois e dois, caso AA, são semelhantes. O segundo caso, que também é importante a gente ver, é o caso lado, ângulo, lado, que é o mesmo lá da congruência, lembra lá atrás. Então, o caso lado, ângulo, lado, se dois triângulos são semelhantes, se dois lados são proporcionais e o ângulo entre esses lados são congruentes, então nós dizemos que eles são semelhantes. Então, se você basta ter dois lados aí, que você diga assim, olha, eles são proporcionais. Proporcionais você lembra, né? Dividindo um pelo outro, dividindo o maior pelo menor, ou o menor pelo maior, e dá o mesmo valor. E esse ângulo entre esses lados tem a mesma medida, então nós dizemos, pelo segundo caso, lado, ângulo, lado, que eles são semelhantes. O terceiro caso, que é interessante também você ver, ele já fala do caso lado, lado, lado. Ou seja, se você vai fazer aquele cálculo que a gente já fez lá no início, e a gente vê que esses lados, um dividido pelo outro, o maior dividido pelo menor, e aí você vai fazendo essa divisão e vê que o resultado é o mesmo, nós dizemos logo definitivamente que esses triângulos também são semelhantes, ok? Esse aí é o terceiro caso. Então, nós também temos três casos, tanto de congruência como de semelhança. A diferença entre os dois, congruência, um casa no outro, como a gente está vendo assim a palma da mão, ó, um triângulo vai casar com o outro, e semelhança, todo congruente já é semelhante, mas pode ser um maior e o outro menor, mas de forma que os ângulos tenham a mesma medida e os lados sejam proporcionais. Essa aí é a questão que você fecha a diferença entre eles, tá certo? E aí, qualquer exemplo que você vai analisar entre eles, por exemplo, eu estou colocando um exemplo simples aí, se você tem que o perímetro do triângulo maior é igual a 84, nesse problema, e você tem o menor, que é 759,
e você já diz que eles são semelhantes, nesse caso você iria como solução fazer a proporção desse caso, já que são lado, lado, lado. Fazendo o cálculo entre um e outro, você teria automaticamente, fazendo o cálculo para encontrar a constante de proporcionalidade, você tem como calcular e observar que ABC, que é a soma de todos eles, será 7K mais 9K mais 5K, que será igual a 84. Melhor, você faz a relação entre os dois, descobre K como incógnita e sabe. Calculando e encontrando K igual a 4, automaticamente aí já fica você encontrando o valor da incógnita que define essa questão de proporcionalidade entre os dois, tá? Espero que tenham aprendido, gostado da aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.